Fala, meus guerreiros, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, deixe-me apresentar. Sou Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria e satisfação pessoal compartilhar conhecimento com você, porque realmente eu acredito que o conhecimento transforma a vida das pessoas, assim como tem transformado a minha. E por isso eu estou aqui, porque eu realmente quero ver essa mudança em você. Eu acredito que dentro de cada um de nós existe um poder que o próprio Criador nos deu. O poder de realizar todos os nossos sonhos. Só depende da gente. Nós podemos realizar todos os nossos sonhos. Deus nos deu o livre-arbítrio e poder de escolha. Então, se você está aqui comigo, você está decidindo estudar e melhorar de vida. Eu tenho certeza que as coisas vão fluir na sua vida. Porque tudo começa com uma escolha. Mediante essa mensagem motivacional, roda o BT, produção. Meus guerreiros, essa é uma nova série preparatório da I900 de A a Z. Então, vai ter uma série de vídeos, é um curso literalmente completo, tudo que você precisa saber e conhecer e se preparar para essa certificação bem interessante da Microsoft. Essa certificação i900, ela é a nível fundamental e ela te dá uma visão geral da inteligência artificial, que tanto o pessoal fala, o que é inteligência artificial? Porque tá tão em alta, né? E ainda, não somente do ponto de vista da teoria, né? Mas a prova também te dá exemplos práticos e ainda, por fim, mostra como a Microsoft oferece inteligência artificial através dos serviços da Azure. É bem interessante, é bem legal. Independente se você é estudante ou se você é um profissional da área, se você realmente deseja expandir seus conhecimentos, eu super recomendo essa certificação, por N motivos. E um dos motivos é realmente você conhecer melhor esse mundo da IA. O nosso curso vai ter 5 módulos, já que eu estou seguindo o material oficial da Microsoft. E esse módulo aqui nós iremos falar dos conceitos base da IA, o que é inteligência artificial, nós iremos ver algumas aplicações. E por fim, como iremos desvendar melhor os serviços da Microsoft, né? Os serviços que a Microsoft oferece para lidar com a inteligência artificial. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Não somente vai ter teoria, mas também vai ter quiz e também vai ter exercícios práticos. Aperte o cinto porque vamos decolar. E esse conteúdo é oferecido de forma gratuita, você não precisa pagar nada, 0800. Né? Então acabaram-se as desculpas. Ah, Roger, eu quero entrar na área, mas eu não consigo porque eu não tenho dinheiro para investir em um curso. Se você tem acesso à internet, tem um computador, já tem meio caminho andado, tá aqui. Tudo começa com uma intenção e decisão, a decisão de realmente querer mudar. Então vamos lá, meus guerreiros, aperte os cintos porque vamos decolar. Opa, voltar um pouco. Vamos lá. A pergunta de $1 milhão. Eu estou fazendo uma prova, um preparatório para uma certificação de inteligência artificial, mas o que é inteligência artificial? É a pergunta de $1 milhão. Gente, inteligência artificial que tanto o pessoal fala nas mídias, nos jornais. Você certamente já deve ter assistido aqueles filmes de ficção, Exterminador do Futuro, Matrix e por aí vai. Inteligência artificial nada mais é do que você criar um aplicativo, um software que vai imitar um comportamento e uma capacidade humana. Ou seja, você tenta reproduzir a inteligência humana em uma máquina. Tá aí o nome inteligência artificial. Artificial porque não é algo natural. Eu vou ser um pouco mais específico. Vamos imaginar o ser humano. O ser humano é dotado de habilidades, de capacidades. Agora, neste exato momento, você consegue me ouvir,
você consegue ver, você consegue interpretar a minha voz, você consegue compreender, você anda, você corre, você fala. Você talvez pode ter a capacidade de dirigir, você aprende coisas ao longo da sua vida, né? Aprender uma bicicleta, né? Andar de bicicleta, aprende a fazer uma conta matemática e por aí vai. Será que a gente pode tentar ensinar algo dessas coisas para uma máquina? A resposta é que sim. Aí vem a inteligência artificial. Perceba essa imagem. De um lado nós temos o cérebro, do outro lado eu tenho um computador. Então toda vez que eu estou falando de inteligência artificial, eu estou tentando reproduzir, né? Reproduzir uma capacidade que pertence ao ser humano a uma máquina. Pode ser enxergar. Um ser humano, ele enxerga objetos e reconhece. Você sabe, por exemplo, que isso aqui é um óculos, porque você aprendeu lá na sua infância, né, a reconhecer, ver o padrão de um objeto óculos, e qualquer óculos que você olhar, você vai saber. Independente se é um óculos branco, se é um óculos preto, se ele é mais estiloso, você sabe que isso é um óculos. Será que eu posso ensinar uma máquina a reconhecer um óculos? A reconhecer imagens? E a resposta é que sim. Isso é inteligência artificial. Então você consegue ensinar uma máquina desde habilidades simples, a realizar um cálculo matemático, a enxergar um objeto, né? Até uma habilidade complexa. Por exemplo, fazer uma cirurgia como se fosse um ser humano, embora seja uma máquina. E a Microsoft vai pegar a inteligência artificial e vai dividir em cargas de trabalho, como se fossem tipos. Nós temos 6 tipos. Quais são eles? Aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural, inteligência de documentos, mineração de conhecimento e IA generativa. A Microsoft tem serviços para cada um desses tipos de inteligência artificial. Nós iremos explorar nessa certificação cada um deles, a teoria e também a prática, né? A prática é como cria um serviço e usa esse serviço para cada um desses tipos. Vamos lá. Vamos ver algumas aplicações de inteligência artificial, porque certamente você é vítima dela, querendo você ou não, gostando ou não. O ser humano tem capacidade de falar. Nesse momento eu estou falando com você e ainda você tem capacidade de ouvir a minha voz e interpretar o significado das palavras. Será que eu posso ensinar uma máquina a fazer isso? A resposta é que sim! E tanto que existem diversas aplicações nesse sentido. Um excelente exemplo é a Siri, Alexa, né? A Alexa é um assistente de voz, para quem não conhece, certamente você conhece, que ela fala como se fosse um ser humano. Você dá um comando para ela, ela coloca sua música favorita. Se for integrada ao sistema da sua casa, ela consegue apagar a luz, ligar a luz. É bem legal, né? Ela fala como se fosse um ser humano, ouve como se fosse um ser humano, mas no fundo não passa de um aplicativo, gente. É bem legal, é bem interessante. Nós também temos a Siri, né, nos iPhones da vida, tem a Cortana no Windows e por aí vai. Isso é o que a gente chama de assistente. É um assistente pessoal. O ser humano tem capacidade de enxergar, tem capacidade de dirigir. Será que eu posso ensinar uma máquina a fazer isso? A resposta é que sim. Hoje existem os carros autônomos. E o que são eles? Nada mais é do que um carro que se autodirige. Ele não precisa de motorista. Ele sozinho consegue dirigir, né? Então, obviamente, o carro ele não tem um olho como se fosse um ser humano, mas ele tem uma série de sensores, né? Ao invés de eu que construir uma aplicação desse tipo, ao invés de... Tudo bem que eu não tenho um olho biológico como se fosse um ser humano, né? Mas eu posso usar câmeras, sensores, e o carro autônomo utiliza exatamente isso. Utiliza câmeras, sensores, e ele consegue enxergar, reconhecer que isso é um carro, que isso é tal coisa, e com isso ele consegue tomar as decisões. Ele sabe o quanto que ele precisa acelerar aqui, aqui ele sabe que não pode ir tão, que ele pode ir muito rápido, que ele pode evitar uma colisão. Ele se autodirige. É bem legal. Isso é bastante utilizado, né? Tá chegando, inclusive, no Brasil, os carros autônomos, mas fora do Brasil isso já é
já não é tão novidade assim, né? Que nunca ouviu falar do Tesla. Eu posso ensinar uma máquina a enxergar e reconhecer um rosto. Provavelmente, se seu telefone é moderno, você faz o desbloqueio não somente através da senha, né? Mas pela sua face também, né? Se eu quiser desbloquear o meu celular aqui, ao invés de eu mostrar, digitar a senha, mostra a minha carinha que ele consegue desbloquear, né? E se for qualquer outra pessoa, ele não desbloqueia. Ele reconhece que não é apenas uma pessoa, mas ele reconhece a minha fisionomia, a minha anatomia. Isso é bem legal, né? Você pode construir uma aplicação dessa, colocar no celular, não somente reconhecer quem é o Roger, né? Se é o Roger que está desbloqueando ou não o celular. Mas você pode estimar a idade da pessoa, você pode verificar se ela está feliz ou não, fazer várias coisas, né? Você pode brincar com a face, brincar com a anatomia. Um ser humano tem capacidade de operar, né, outra pessoa. Existem os cirurgiões que são pessoas estudiosas, né, que se preparam anos para fazer cirurgias. Será que eu posso ensinar uma máquina a fazer uma cirurgia como se fosse um cirurgião? A resposta é que sim. Hoje já existem robôs que fazem cirurgias como se fosse um ser humano, mas é um robô. É um aplicativo de inteligência artificial. Então aqui eu mostrei algumas aplicações. Aí você me pergunta, tá, Roger, mas qual a vantagem de você ensinar uma máquina a fazer algo que o ser humano faz? Gente, a vantagem existem muitas, mas eu vou citar apenas duas. Primeiramente, precisão e o segundo, velocidade. O que é precisão? Precisão está relacionada ao acerto. A máquina, como ela é treinada somente para fazer alguma coisa, quando você está construindo um aplicativo de inteligência artificial, qualquer que seja ele, você vai treinar a máquina para aprender uma habilidade. E como ela vai ser treinada só para aquilo, naturalmente ela vai se tornar mais precisa, mais assertiva comparada ao ser humano. Vai errar menos. Ela erra? Claro que erra, mas bem menos do que o ser humano. Se você pensar, por exemplo, nesse robô aqui, cirúrgico, né? Ele vai fazer uma cirurgia bem feita, né? O nível de tremulação lá vai ser mínimo, né? Porque ele vai seguir um protocolo e ele vai fazer essa cirurgia muito bem feita, né? Vai errar bem menos do que um ser humano, beleza? E outra é a velocidade. A máquina, ela consegue fazer coisas muito mais rápido que o ser humano, né? O processamento é bem mais rápido que o ser humano, enquanto o ser humano ele não consegue realizar um cálculo complexo em 1 segundo, e em 1 segundo a máquina realizou bilhões de cálculos complexos, entende? Né? A máquina é mais rápida para processar as coisas, o armazenamento, né? A máquina consegue lidar com muitas informações, né? Terabytes, petabytes de informações. O ser humano, a memória dele já é um pouco mais limitada, né? Comparado com a máquina. Quer dizer que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Não, gente. Mas ela é uma ferramenta, ela pode ser usada pro bem ou pro mal, né? Aí existem os prós e os contras, que depois nós iremos discutir, né? Existe a questão da consciência também de quem está usando aplicações de inteligência artificial. Mas por hora, eu preciso que vocês entendam isso. Aqui eu citei algumas aplicações, mas existem muitas. Vou dar mais um exemplo, né? Você já pensou em comprar algo? Eu preciso de sapato, e de repente você vai abrir sua rede social, Instagram, Google, e ele parece que adivinha o que você está precisando e faz recomendações. Ele não recomenda qualquer coisa, ele recomenda exatamente o que você está pensando. Eu estou pensando em fazer uma viagem para Jericoacoara. De repente aparece um anúncio de uma viagem para Jericoacoara. Não aparece para São Paulo, Rio, aparece exatamente para o destino que eu quero ir. Tem gente que pensa que o celular fica ouvindo coisa, né? Ouvindo coisa, que tudo que eu falo que o Google fica bem assim, né? Atrás da parede, né? Ouvindo o que a gente está falando. Mas não, gente, isso é inteligência artificial. Isso é chamado de sistema de recomendação. Nós conseguimos conhecer o gosto do cliente e fazer boas recomendações de produtos. A Netflix, pode perceber que ela faz recomendações de filmes que você tende a gostar. Ela não vai recomendar qualquer filme, ela recomenda um filme que você tende a assistir. Porque ela pensa assim, se ele gostou dessa série aqui
de Dr. House, né? Então ele vai gostar de Grey's Anatomy, né? E pode perceber que é uma coisa customizada. É para cada pessoa, ela faz a própria recomendação. É como se conhecesse a gente. É muito legal, né? Tem aplicações de inteligência artificial basicamente em todos os negócios que você pensar. No ramo do entretenimento, medicina, educação, agricultura, e por aí vai, né? Porque assim, por que tem essa versatilidade? Justamente porque você, em teoria, você pode ensinar qualquer habilidade de um ser humano para uma máquina. Uma vez que ela aprende, você pode usar. Então isso pode ser muito útil em muitas situações. As empresas já estão usando, né, a inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisão, né? Você tem, obviamente, a expertise do gestor, mas também ele usa dados e ele usa a inteligência artificial. Tá, o que a IA pode me ajudar? Né? Vamos lá, meus amores. Dentro da inteligência artificial, o coração da inteligência artificial, existe algo que a gente chama de aprendizado de máquina. Pensa comigo. Inteligência artificial é eu tentar reproduzir um comportamento em uma máquina ou uma habilidade. Só que para fazer isso eu tenho que ensinar a máquina, né? Por isso vem o nome Machine Learning. O que significa Machine Learning? Aprendizado de máquina. Então, você literalmente irá ensinar a máquina a fazer algo, beleza? E esse processo de ensino é semelhante ao ser humano. As mesmas técnicas que você ensinaria para um ser humano, técnicas de aprendizado, você vai ensinar para uma máquina, né? Claro que existem suas diferenças, sim, gente, mas o processo é o mesmo. E qual a vantagem de ensinar uma máquina? Conforme eu disse anteriormente, ela é mais rápida e uma menor taxa de erros. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que eu queira ensinar uma máquina a reconhecer gatos. A ver uma imagem, vou passar uma imagem para ela, ela vai dizer se aquela imagem é de um gato ou não. Como você ensina um ser humano, né? Vamos lembrar como é que você mesmo aprendeu isso, meu guerreiro. Lá no jardim de infância, seu professor apresentou diversas imagens de gatos. E ele explicou as características dos gatos. Ele falou, olha, esse é um animal que tem 2 orelhas, 4 patas, ele tem esse porte. E você aprendeu o padrão, né? Um padrão de um gato. Mesmo que mude a raça, você sabe reconhecer que aquilo é um gato, aquilo não é um cachorro. Então, para você ensinar uma máquina, você vai fazer a mesma coisa. Voltando para ensinar o ser humano, aí ele vai apresentar diversas imagens e no final ele apresentaria uma imagem aleatória de um cachorro. Se a criança dissesse que aquilo é um gato, quer dizer que ela não aprendeu também. Aí volta-se ao processo, né, e passa outras imagens. Beleza? Porque comete erros, né? O ser humano comete erros no processo de aprendizado, a máquina também vai cometer erros. E como é que você ensinaria uma máquina, né? Se fosse construir um aplicativo que vai reconhecer gatos. Eu iria pegar várias imagens de gatos e ela iria descobrir as características de um gato. Ela iria aprender o padrão, a associação. Ah, esse animal tem 2 orelhas, 4 patas. E no final, né, eu ia passar uma imagem qualquer para avaliar, para saber se ela realmente aprendeu ou não. Aí eu poderia passar, assim como eu fiz com o ser humano, uma imagem de um gato, né? Se ela dissesse que é um gato, ela aprendeu. Se ela dissesse que aquilo não é um gato, quer dizer que ela não aprendeu também, né? Então a gente ensina e depois avalia para o ser humano e também isso acontece no aprendizado de máquina, beleza? Vamos avançar um pouquinho. Amores, a máquina, né? Ela não aprende do nada. Não é um oráculo, não é magia. Ela aprende a partir dos dados. Se você não tem dados, não há o que fazer, né? E esses dados, eles podem vir das mais variadas fontes. Pode ser planilha Excel, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser o diabo a 4, né? Mas sempre tem um ponto de referência. E precisa-se dos dados. Sem dados não há o que fazer. Então não é um oráculo, não é magia, né? Repetindo. Aí ela vai encontrar um padrão. E com isso ela consegue fazer inferência ou previsão. Constrói-se um modelo matemático. Então, a primeira coisa que você precisa ter, suponha que você queira implementar inteligência artificial na sua empresa, são os dados. Sem dados não há o que fazer. Depois que você tem os dados, aí você vai contratar o profissional que vai fazer
O modelo de aprendizado de máquina é o profissional chamado cientista de dados. Se eu for falar de um processo de ciência de dados, né, que está incluso o aprendizado de máquina, ele basicamente tem 5 etapas. Quais são essas etapas? Primeira, suponho que eu vou construir um aplicativo de inteligência artificial na sua empresa. Primeira coisa é entendimento do negócio. Tudo começa daí. Você vai sentar, vai entender o que precisa ser feito. Se você não sabe o que precisa ser feito, qualquer caminho serve. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, análise exploratória. O que é análise exploratória? É uma etapa bastante exaustiva, inclusive a maior parte do tempo do profissional que trabalha com aprendizado de máquina é aqui. Então ele vai coletar os dados, ele vai atrás dos dados, ele vai entender os dados, vai organizar, vai fazer processos de limpeza, vai preparar os dados. Depois ele vai construir o que a gente chama de modelo de aprendizado de máquina, modelo de machine learning, é a mesma coisa. Aqui é o momento que ocorre de fato o aprendizado. A máquina está aprendendo algo, né? Está aprendendo a reconhecer um rosto, a reconhecer um gato. E essa etapa é chamada de treinamento. Costuma-se levar bastante tempo, né? Dependendo dos dados, né? Da quantidade de dados e do quão complexo é o problema, pode demorar horas ou semanas. Depois você tem a avaliação de resultados, né? Para saber, você tem um modelo, mas será que ele realmente aprendeu? O modelo, gente, é um programa de computador, viu? Será que ele aprendeu ou não? Você ensinou, é o treinamento, você treinou. Agora você tem que avaliar para saber se ele realmente aprendeu ou não. Às vezes ele não aprende, às vezes ele aprende muito ruim, às vezes ele aprende demais, o que não é bom, né? Então você tem que avaliar os resultados, né? Voltando ao exemplo lá da criança, eu vou avaliar se ela realmente aprendeu ou não. Vou passar uma imagem de um cachorro. Se ela dizer que é um gato, quer dizer que ela não aprendeu tão bem. E uma vez que os resultados estiverem bons, você vai conversar com a área de negócio e tal, você vai colocar em implantação, você vai colocar na produção, né? Você vai colocar como forma de produto para ser utilizado, beleza? Então são essas 5 etapas. Não pense que é trivial, não pense que é da noite pro dia. Esse é um projeto de ciência de dados, isso aí leva assim meses para chegar, né, no resultado final. E não é somente um profissional, é toda uma equipe. Existe o cientista de dados, existe o engenheiro, existe a área de negócio. E não é fácil, gente. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Não é trivial, não é mamão com açúcar. É um desafio, sempre é um desafio. Isso que é legal, né? Beleza? Quando você tem um modelo, né, depois dessa terceira etapa e ele realmente está funcionando bem, você consegue fazer previsões, inferências de dados que ele ainda não conhece. Como assim, professor? Eu vou explicar para você no próximo slide. Mudando de ideia para essa aula não ficar tão longa, esse assunto vai ficar para a próxima aula. Te vejo, até já. Um beijo no coração, amo muito vocês.